Olá, está começando mais um debate em pauta. E hoje comigo aqui na mesa o nosso repórter Kaique. E vamos receber, para falar um pouco sobre a questão das cotas raciais dentro da universidade, Luan Silveira. Nossa, muito obrigado pelo convite de vocês, né? Estar aqui com vocês, debatendo um tema tão importante. Então, meu nome é Luan Rodrigues Silveira. O pessoal também me conhece como Brigadeiro, dentro da cidade, o apelido. E eu entrei na faculdade, né, graças à política de cotas sociais no ano de 2015, no curso de Ciências Sociais, né, logo depois de me formar no ensino médio, em escola pública. Então, acabei entrando na universidade por cotas sociais e raciais, né? E isso naquele tempo, né? A gente vai pensar, não é tanto tempo atrás, mas ainda se tinha um preconceito, muitas falas ainda, a questão falando sobre eu não preciso de esmola, ou essas questões raciais, né, como se fosse um demérito para o próprio negro entrar como cota racial, e na realidade não, foi uma conquista por uma dívida que o Estado brasileiro tinha com o povo preto, com o povo negro, e ainda mais em Pelotas, né, cidade mais negra do Rio Grande do Sul. Então conseguir entrar nesses espaços tão raros para a população negra, lá em 2015 foi uma vitória para mim, e acredito que continua sendo uma vitória para toda a nossa população preta, parda, negra do nosso país. Então foi uma política muito acertada. Em 2015 eu entrei em Ciências Sociais, me formei em 2018 no mesmo curso, licenciatura, então hoje sou professor de Sociologia com muito orgulho, graças a essas políticas. Entrei no ano de 2020 novamente na Faculdade de Economia por cotas raciais, aí apenas, né? E no mestrado também, aí foi a UFPEL, fez uma nova política de cotas raciais para pós-graduação, então acabei entrando no mestrado em Sociologia, também pela questão de cotas sociais, é uma coisa que me orgulha muito participar dessas conquistas, dizer que sou aluno cotista sim, não por um demérito, não por questão da pontuação, mesmo que no mestrado tinha, mas eu tinha pontuação para entrar normalmente, mas para dizer sim que essa política é importante, para estar no espaço, dizer eu sou mais um negro nesse espaço, um estado que não foi construído para mim, muitas vezes que a gente não se sente representado. Então, essas políticas, elas são muito importantes e para mim foram essencial na minha vida, né? Tudo que eu conquistei até hoje, as poucas coisas ainda, né? Não sou rico nem nada, mas o que eu consegui conquistar, o pouquinho que eu estou conseguindo conquistar na minha vida, eu sou novo ainda, é graças a essas políticas, é graças à Universidade Federal de Pelotas. Eu só tive a oportunidade de adentrar graças às políticas afirmativas, né? Política de cota racial. Certo. E te perguntar assim, como foi para ti, depois de já estar dentro da universidade, lidar com toda essa questão de estar nos mais diversos espaços, né? Quais foram os desafios? Um pouco assim, se tu puder dizer pra gente. Um dos primeiros desafios que eu tive dentro da universidade era me encontrar como jovem negro, né? Porque dentro disso eu participei de movimento estudantil, de grêmio estudantil durante o ensino médio, mas na universidade isso foi muito mais forte, né? Esse debate chegou até mim. E esse foi um primeiro choque que eu tive, assim, para entender a importância social dessas políticas e também entender a minha diferença com o outro, né? Querendo ou não, a universidade, a gente encontra pessoas muito diferentes, né? Então, tinha que sair cedo de casa, pegar o transporte público, chegar na faculdade, procurar um emprego. A faculdade de Ciências Sociais era de noite, então de dia tinha que trabalhar para ir para a faculdade de noite, chegar cansado, procurar uma bolsa, necessitar ter uma bolsa, e isso foi muito também desse histórico, né? Se a gente for olhar, e a gente começa a perceber essas coisas quando a gente começa a estar dentro da universidade.
Então, o que comecei a perceber? O meu avô não sabia ler, não sabia escrever, né? Minha mãe conseguiu passar num concurso de ensino fundamental. E eu, depois da minha irmã, os primeiros a adentrar numa universidade federal, que era algo que a gente não pensava. Então, esses desafios da dinâmica, da diferença, né? De tu estar correndo para pegar o ônibus, teus colegas vindo, ou chegar na matéria. Agora, em economia, eu senti mais ainda, depois de anos, por exemplo, cálculo. Né? Vim de uma educação pública sem a estrutura necessária, e tu chegar com teus colegas, vindo muitas vezes de escolas particulares, com uma família tradicional, com livros, ensino muito aprimorado, e tu ter dificuldade em matemática básica por conta do ensino e por conta da posição social que o negro foi colocado. Então eu não tive a opção, não, eu vou estudar no Gonzaga, no São José ou no Leivas Leite, no Das Dores. Eu não tive essa escolha, né? Não foi dada essa oportunidade para minha família. Foi dada essa oportunidade apenas agora de eu entrar numa universidade graças às políticas raciais. Então, isso foi muito importante, foi esse choque de entender que o espaço da universidade não foi construído para mim. Isso foi um choque, assim. Então, tu tem que correr muito mais que os outros. Então, foi o que eu senti. Foi os principais desafios de ser cotista, de perceber que as tuas notas não refletiam, para os professores reclamando do meu português, e aí errando nas coisas e não conseguindo desenvolver como meus colegas conseguiam, por conta de vir de uma escola pública, uma escola onde tem muita população negra, onde tem diversos problemas, claro que não dá para a gente se alongar, mas é um ciclo que tu acaba entrando na universidade muitas vezes sem o preparo para estar ali da exigência que te fazem. E aí tu tem que se virar, então foi a maior dificuldade. E eu também, como aluno cotista, né, racial, eu demorei para entender de como fazer, qual é a minha referência, quem é a minha referência, para quem eu vou perguntar sobre o boletim, ou sobre os horários, os campos, assim, era muito porque realmente a gente não tem essa referência em casa, né, por ter pais que têm pouco estudo, porque não tiveram a mesma oportunidade que a gente de estudar, e aí, tipo, até tu entender esse ambiente acadêmico, entender como é que funciona e fazer com que as pessoas entendam que tu também vem de um processo diferente, né? Eu demorei assim para perceber e isso refletiu até na minha média final do meu boletim, assim. Porque eu não sabia que, por exemplo, eu não sabia que as faltas eram 4 faltas por noite, né? Então, eu achava que eu faltava e eu ganhava uma falta, só que na verdade não, né? Não tinha alguém para passar essa orientação, para dar esse auxílio mesmo, alguém de referência. Isso, um suporte que conseguia te dar os caminhos, né? Isso, te introduzir nos caminhos universitários que são muito diferentes. É outro nível, né? Até no momento que tu vai se dirigir com teus professores dentro da Universidade Federal, é muito diferente do professor lá da educação básica que está ali vivendo com essas dificuldades, com aquela realidade todo dia. O professor universitário recebe um salário muito diferente, tem estudos, línguas, a maioria da Universidade Federal de Pelotas hoje são doutores, entende? Então é uma distância, né, um gap muito grande entre o aluno que chega cotista numa realidade pobre, desigual, né, marginalizada que a gente tem como sendo negro, para um professor que está ali, que muitas vezes, não todos, né, mas uma grande parte, teve todos esses caminhos facilitados, hoje tem um doutorado, graças aos estudos deles também, mas que não conseguem ver essa distância. E também não podem abrir mão da qualidade, porque também se eles abrirem, isso eu entendo, mas se eles abrirem mão dessa qualidade do ensino, quem vai estar recebendo um ensino pior é o próprio aluno. Sim. Que a gente pode conseguir mais, a gente tem que conseguir espaços, né, para conseguir isso e políticas dentro das universidades para fazer que esse aluno alcance o desejado, não segregando ele.
Me chama a atenção nessa discrepância que vocês relataram, né, discrepância social e educacional, de ter um certo baque em algum determinado momento, quando vocês tiveram acesso a esses espaços. É importante também a gente deixar o pessoal de casa ciente de que existe, né, essa realidade desigual por causa de um processo que 500 anos atrás escravizou, né, as pessoas descendentes da África, indígenas, e fez com que esse processo de construção estrutural do Brasil, mesmo num país tão miscigenado como nós somos, que nós tivéssemos essa grande desigualdade. Então, é importante, acho, na universidade você ter esses espaços, né? O Gui até pode falar um pouquinho sobre o coletivo negro, que aqui na universidade a gente tem para os estudantes debaterem, se reunirem, né, e fazer essa integração colaborativa, né, para eles se acolherem, porque muitas vezes, né, como tu falou, às vezes a gente chega no espaço e a gente não se sente pertencente, percebe que aquele espaço não foi feito para, né, para quem é negro, para quem não teve acesso à educação de qualidade, né. Então eu queria que você também me falasse um pouco o que que tu pensa desse cenário histórico que às vezes é ignorado pelas pessoas que tentam refutar a necessidade dessa política pública. Também depois eu queria saber um pouco do Gui sobre o coletivo que existe aqui na universidade. Eu notei essa diferença sobre esses ambientes logo quando estava indo para a faculdade, estava no terceiro ano do ensino médio, e começou esse debate, estava em voga, principalmente nos cursinhos. Eu tinha que trabalhar, então não fiz cursinho pré-vestibular, mas eu tinha amigos que faziam e tinha o discurso dos professores do cursinho, dizendo essa política, estão achando que eles são menor, se meu filho fosse negro eu não ia deixar, porque não sei o quê. Então todo aquele discurso, e as pessoas do meu ciclo, muitas vezes brancas, a maioria branca ali, que trazia esse discurso, essa questão, eles traziam essas coisas sem se dar de conta de tudo isso, né? E olha, o povo negro, ele é visto de forma diferente, ele é visto de maneira totalmente preconceituosa na nossa sociedade, mas isso não impede tal. E olha, se tu tiver dinheiro para colocar o teu filho numa escola particular ou numa pública, em qual tu vai colocar? Vou colocar numa escola particular. Por quê? Porque o ensino é melhor. E aí eu propus para eles pensarem assim, então vai no recreio dessas escolas e conta quantos negros estão lá. Tu acha que o pai negro não quer dar a melhor educação para o filho dele, ou ele não tem condição de colocar? Numa cidade 50% é negro, tem 50 pessoas negras nesses ambientes de educação privada, não tem. Por quê? Porque não foi dada a condição para eles conquistarem esse, né? Porque é um poder aquisitivo, tu está pagando uma educação mais aprimorada para teu filho. E isso reflete na universidade. Então essa questão histórica ela é muito palpável ainda hoje. Então eu sempre falo, tu não precisa olhar a marginalização histórica, os guetos, a periferia, o Getúlio Vargas, Pestano, Dunas, onde está a maioria da população preta, como é esses bairros. Tu pode olhar muitas vezes na realidade branca da pessoa mesmo e falar, olha a tua escola particular, olha onde tu estudou e vê se tu encontra pessoas negras nesse espaço. Não encontra. E não encontra, então está dizendo que o negro não está recebendo a mesma educação que os filhos dessas pessoas estão. Né? Não é uma questão vingativa, nem algo assim, eu estou tirando a vaga do teu filho. Não, tiraram a vaga dos nossos filhos ao longo da história, a gente só está querendo tem oportunidade, é só oportunidade. O pessoal fala tanto de mérito. A gente só quer ter a oportunidade de conquistar os nossos méritos, porque foram nos fechadas diversas portas. Sobre a questão do coletivo, eu entrei, né, para o curso de jornalismo na pandemia. Então, existia o coletivo Negro Tim Lopes antes da pandemia. Na pandemia, o coletivo ele acabou, né, fechando ali. E aí agora voltou o coletivo. Mas eu ainda estou meio por fora das coisas do coletivo, mas estou procurando me inteirar. Mas a universidade em si, não só o coletivo, mas toda a universidade, teve um papel crucial assim, na minha identificação como homem negro. Porque a gente que é pardo vive nesse dilema de que a gente não é branco para estar com os brancos e não é preto para estar com os pretos.
E isso, na verdade, na escola a gente não conversa sobre isso, né? Não conversa sobre pautas, e o jornalismo tem muito disso. Traz pra gente essas pautas como pautas raciais, e a universidade então foi muito importante para esse meu, poxa, eu realmente sou um homem negro e eu posso lutar por essa causa sim, posso me sentir à vontade para falar sobre a negritude dentro do curso de jornalismo, dentro dos diferentes espaços em que eu estou inserido. Então eu acho que não só o coletivo, mas sim toda a universidade teve esse papel importante na minha identificação como homem negro. Então, foi muito... Estar dentro desse espaço, ele vai além do conhecimento acadêmico, né? Estar dentro da universidade te desperta várias outras coisas, né? É a tua auto-identificação, é várias outras coisas. E aí, dentro da universidade, também fui convivendo com outros colegas negros e fui percebendo que a gente é tão bom quanto qualquer outro aluno que vem de escola particular, ou enfim, e que a gente merece estar nesse espaço, sim. Então, iniciativas como o coletivo são importantes para a gente poder se identificar, poder pegar um na mão do outro e poder se ajudar. Então, eu acho mais ou menos que é isso. Outro ponto que eu gostaria de abordar é a questão do trabalho, né? Por questões, a gente precisa correr atrás da máquina de uma maneira diferente. E às vezes os professores acabam não entendendo ou não conseguindo. Porque, tipo assim, tem um aluno que tem o tempo para estar lá estudando durante a tarde, sabendo o conteúdo da aula para chegar de noite e poder participar do assunto. E a gente está lá no trabalho, tendo que trabalhar para depois da noite vir para a aula. E aí isso impacta muito também, né? No nosso chegar até o fim da graduação. Porque não basta nós negros estarmos dentro da universidade, a gente tem que ir até o fim da universidade. Né? Então, não sei se o outro quer falar um pouco sobre isso também. Como foi a sensação assim de ver, nossa, eu já consegui ir além, estando dentro da universidade, mas consegui me formar e depois ainda entrar para o mestrado, né? Então, entrar no mestrado, para mim, foi uma grande conquista, assim. Porque, como tu estava falando, a gente fica durante muito tempo na graduação se sentindo fora daquilo, né? Tu chega e tu tem um colega que está debatendo e falando, que lê os textos e que faz, e que o professor falou de tal livro na sala de aula, tal filme, e ele viu, e ele chega, ele debate com o professor, e tu não tem a oportunidade de ter esse acesso. Então, na minha graduação, eu sentia muito essa distância, né? Ou os colegas que sabiam o autor de cabeça, e aí, o professor falava alguma coisa e o colega já automaticamente, é Schumpeter, é Marx, é Weber. E eu, cara, como eu estudei, eu li o texto antes na cadeira, mas eu não armazenei. Por que não? Eles são mais espertos, eles são melhores. E o mestrado me libertou para isso, né? Porque o mestrado e durante a graduação ficou muito desse discurso, tipo, vou dando o meu jeito e me formo, né? O mestrado não tinha jeito, tu tem que fazer, tu tem que se dizer mestre quando tu termina ali. E chegou uma hora que eu achei, não posso ser mestre também. Então, na graduação eu tinha isso, no mestrado, e aí eu consegui. Né? Eu consegui melhorar minhas questões de escrita, que eu tinha muita dificuldade. Então, ganhar essa autonomia, por isso que hoje em dia eu também luto muito para que a gente mantenha a qualidade do nosso ensino nas universidades, que vai garantir o desenvolvimento do nosso país, né? Mas que dê uma oportunidade desses alunos estudarem. E estudar também é um trabalho, é uma coisa que desgasta, tempo, desgasta o nosso mental, os nossos relacionamentos. E a sociedade vem em casa. Por exemplo, eu morava com a minha mãe, né, durante a graduação. Eu estava estudando, ela não entendia que naquele momento eu estava estudando. Tinha vezes que tinha trabalhado todo dia, chegava da faculdade, tinha que ler o que foi passado, que eu já tinha que ter lido antes, e ela queria bater na porta, queria conversar sobre o dia dela, não entendia que aquele era um momento que eu estava trabalhando também. Então isso é uma coisa que a gente tem que conseguir melhorar e conseguir que tenham mais bolsas para esses alunos que têm uma
condição financeira desfavorecida não mantenham isso dentro da universidade. Que eles tenham, sim, nesse momento eu entrei na universidade para estudar e o meu TCC, os meus trabalhos vão ajudar o desenvolvimento do meu país, sim. Então, eu tenho que ter condições financeiras de me manter estudando e só estudando. E isso até agora é uma utopia, né? O dia que eu consegui, eu entrei na faculdade já procurando bolsa, já procurando emprego, trabalhando em festa de noite para tirar um dinheiro. Então, são essas distâncias, e aí muitas vezes quando tu olha o aluno que se destaca mais na aula, ele só tem mais tempo de estudar, e a grande maioria da turma, jornalismo também é noturno, né? A grande maioria da turma tem que trabalhar, entende? E tá todo mundo velho, 18, 19 anos, minha mãe e meu pai me olhavam e, com 14 anos eu já trabalhava, aí tá o marmanjo lá com 20 e poucos anos estudando, e eles não veem estudo como um trabalho, como uma oportunidade, então eles te colocam pressão porque tu não tá trazendo provento, é a realidade deles, é como eles foram criados, então vai vir essa pressão porque eles não tiveram, aí volta naquela questão, a gente não tem o amparo por trás para dizer, não, isso daqui vai dar fruto na frente, não está dando fruto agora, não está colocando arroz e feijão na mesa, a gente vai te criticar, vai ter o olhar, está encostado, o teu primo já comprou um carrinho financiado, mas comprou e tu está fazendo universidade, o que é isso? Então isso que muitas vezes o ambiente acadêmico não entende, porque o professor teve tudo isso atrás, né? Ou teve essa dificuldade, está muito atrás na vida dele e entra no coisa. Ele gosta mais do aluninho que simplesmente tem mais tempo. E isso é muito complicado, não é um debate fácil, mas as cotas, a gente está nesse espaço trazendo essa realidade social, isso daqui é nosso imposto, né? E esse imposto que a gente está aqui produzindo, fazendo trabalhos acadêmicos, vai gerar um retorno, a gente vai gerar conhecimento para a nossa sociedade a gente vai dar esse retorno, né? Então, a educação ela é o gasto dos nossos impostos, mas também é um investimento no futuro do próprio país. Então, se a gente consegue ver esse ciclo social inteiro, fechadinho e complexo, que não é uma coisa fácil, a gente vai conseguir dar muitos passos. Mas a gente tem muita coisa para evoluir. Mas para mim, entrar no mestrado foi algo... Entrar foi difícil também, mas concluir o mestrado foi uma realização pessoal para mim que me lembra, me dá algo bom ainda de dizer, negãozinho entrou, se formou e fez um mestrado de qualidade, é muito bom. Então isso me deixa muito feliz, me emociona. E é legal tu trazer esse teu relato, porque apesar desses desafios, apesar de ter que estudar depois da faculdade, trabalhar ao mesmo tempo, tu conseguiu ainda superar isso, né? E te formar sendo uma pessoa negra dentro de todo esse contexto social que a gente está trazendo aqui. E aí eu queria saber um pouco de você sobre justamente essa representatividade dentro da universidade. Você, em algum momento, assim, você se sentiu acolhido pela universidade aqui na Universidade Federal de Pelotas? Você se sentiu parte disso no meio da graduação? Me senti acolhido, mas não foi um processo fácil, porque até as discussões dos movimentos negros era uma coisa muito distante para mim quando entrei na universidade. Eu me formei em escola pública e é isso, o filho do branco, do negro, da pessoa pobre está tudo misturado, a gente não debate essas coisas tão diretamente. Quando tu entra na universidade, isso já está muito arraigado e essa identidade que o Guilherme falava, né? Tu, homem negro e não sei o quê, e o branco e tal, e eu, mas espera aí, a minha tia, né? O povo misturado, minha tia é branca, eu não sou inimigo da minha tia, o que tu tá falando? Como assim, entendeu? Minha mãe é branca, meu pai é negro, entende? Tá falando para mim ser contra a minha mãe? Então, foi um processo de entender as causas, entender até um pouco da revolta também, o que foi gradual, assim, não foi algo fácil, mas me senti depois de um tempo acolhido, mas também essa discrepância, que não era um lugar para mim. Uma coisa que me batia muito era essa dúvida se eu deveria estar num ambiente acadêmico, porque eu não tinha base para estar num ambiente acadêmico. E aí vem aquela questão, será que eu só estou aqui por uma cota?
E isso pesa. Hoje em dia menos, mas naquela época pesava muito. Então, depois que eu entendi, estudei, consegui estudar trabalhando, consegui dar grandes avanços, entender também mais as lutas, as pautas, foi importante para mim, né? Mesmo tendo alguns apontamentos. E o nosso repórter Kaique foi para os corredores da universidade para saber do pessoal, né, o que o pessoal acha da questão das cotas. Tu pode contar para a gente, antes da gente chamar a reportagem, Kaique, como foi essa experiência? Sim, a gente passou pelos corredores aqui da Universidade Federal de Pelotas, conversamos um pouco com as pessoas. Algumas quiseram, né, nos conceder entrevistas, outras não, mas em off a gente sempre, né, está tentando ali trazer essas perspectivas. E dessa vez não foi diferente, conversando com o pessoal sobre as cotas sociais no acesso à educação. Vamos assistir então a reportagem do Kaique. A nova lei de cotas, sancionada pelo governo federal em novembro deste ano, mantém a reserva para ingresso a partir das cotas de 50% nas universidades federais e institutos federais, para duas categorias. A primeira é para alunos oriundos de escola pública que tenham renda familiar máxima de até um salário mínimo. A segunda é para estudantes também de escolas públicas que sejam pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. Hoje, estamos aqui na Universidade Federal de Pelotas para saber um pouco mais da opinião das pessoas sobre o ingresso à educação a partir das cotas. Até pouco tempo atrás, não só pouco tempo atrás, pode pegar uma forma bem recente, né? Tu vê a porcentagem de alunos que tem na universidade, a maioria é homem e branco. A cota é uma forma que a gente tem de quebrar esse paradigma aí e fazer uma inclusão do povo negro, né? Pensar que o povo negro há um pouco mais de 100 anos ainda era escravizado, isso dá uma defasagem, né? Racial. E as cotas, elas vão... Eu acho que a gente não vai conseguir ver um impacto agora, mas futuramente a gente vai conseguir ver o quão importante as cotas são hoje para conseguir incluir a população negra e até mesmo para conseguir influenciar pessoas negras da periferia a estudar. Acho uma política extremamente importante. Ela veio para mudar muito, assim, radicalmente o nosso cenário cultural dentro da universidade. Eu sempre comento com os meus alunos que eu me formei há 18 anos atrás, mais ou menos, e assim, nós não tínhamos professores nem professoras negras, os colegas negros eram raríssimos, a gente quase não via na faculdade, e hoje, assim, a gente vê uma diversidade muito maior, né? Então, assim, isso representa uma mudança muito significativa, muito positiva, né, para todos nós. Então, assim, eu acredito, assim, né, que é uma política muito importante, sim. Que bom que veio, né? Porque eu acompanhei o surgimento, né, das cotas, né, quando eu era mais jovem, quando estava na graduação. Então, assim, trouxe uma mudança muito positiva para nossa sociedade como um todo, né? E as cotas raciais na universidade, elas são um pouco do combate à desigualdade também que a gente passa, né? Não só as cotas raciais, mas também as cotas sociais, as cotas de escola pública, né? Afinal de contas, estamos numa universidade pública, né? Então, nada mais justo do que os alunos que... Toda vez que estão na escola pública também tem um direito, que também tem acesso a esse espaço, né? Que, afinal de contas, todos pagam, né? E todos têm acesso. Eu, como negra, eu acho super importante, mas não só como negra, mas também no contexto social. E a gente tem muita desigualdade em todas as partes, tanto racial, tanto social. E essa cota vem para tirar um pouco dessa desigualdade, né? Fazer um pouco que as pessoas negras, pardas, indígenas, pessoas que estão nesse prol social, né? Tenham mais oportunidades. Então, pessoal, essa foi a reportagem aí do que a gente pôde apurar um pouco nos corredores da UFPEL. Eu gostaria de agradecer a presença do Luan, juntamente com o meu companheiro Guilherme, aqui do jornalismo. Foi um prazer estar aqui, bater esse papo, ter esse debate com você, trazer umas perspectivas e um assunto muito interessante